Quem são os clientes que estão interessados em fazer e-book? Praticamente todo mundo quer fazer um e-book, todo mundo que participa dessa fatia de mercado da internet. As pessoas que estão ali trabalhando, batalhando no seu dia a dia, produzindo conteúdo na internet, todos querem ter um e-book. A questão é, quem vai fazer o e-book para elas? A inteligência artificial, você ou ela mesma? Né? Então, é muito importante que você entenda que o mercado, para você, a demanda, né, para você atender é muito grande. Só que muitas pessoas, embora elas saibam que elas querem isso, elas não têm muita noção de como fazer, então elas desistem fácil, ou elas acabam não procurando. E aí é você que tem que se colocar no caminho dessas pessoas. Né? Então, no meu caso, como eu sou poeta, sou escritor, eu estou sempre indo em eventos literários, eu tenho muitos amigos escritores, eu mando mensagem quando eu entro na internet, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, que são as duas redes sociais que eu curto mais, que eu uso mais, né? Eu estou sempre visitando páginas de escritores, dou meu clique, se é um escritor amigo, eu elogio um texto dele, faço um comentário. Né? Eu estou sempre me fazendo notar por esse público que é o meu público principal. Mas eu tenho um outro público também, que são os artistas visuais. Né? Os artistas plásticos, principalmente pintores, são pessoas que estão começando, principalmente um pessoal mais velho, assim, mais ou menos da minha idade, acima dos 40 anos, né? Eu tenho 59 anos, mas assim, pessoas acima de 40 anos, às vezes nunca procurou a internet para divulgar o seu trabalho de uma maneira mais ousada. Então, às vezes a pessoa faz um post, mostra o que está desenhando, o que está pintando, mas não tem um e-book para entregar. E essa pessoa pode ser seu cliente. Né? E aí, nesse jogo de você conquistar esse cliente, vale tudo, entre aspas, claro, dentro dos limites da ética e do respeito, né? Que isso é uma questão universal, que eu, por exemplo, não abro mão. Então, assim, você se aproximar dessa pessoa, entender qual é o trabalho dela, é um trabalho de prospecção, né? Você tem que ser atencioso com uma pessoa que no futuro pode estar confiando o dinheiro dela a você, tá? Então, os artistas visuais também, eles são ótimos clientes. Eu falei, né? Poetas, escritores. Por exemplo, se você é da área técnica, você é engenheiro, você tem frequenta o clube de engenharia, os engenheiros, mas eles sabem tudo, eles sabem fazer tudo. Não, tem muito engenheiro que não sabe mexer com internet, né? Está acostumado com outro, ele usa os programas de engenharia, mas ele não tem essa habilidade de buscar uma relação mais abrangente com relação ao público em geral. Né? Então, esse cara pode ser o seu cliente. Arquitetos, por exemplo, o pessoal da arquitetura é um pessoal muito sensível, muito comunicativo, tem uma coisa mais expansiva. Não que o engenheiro não tenha, mas os engenheiros são muito assim matemáticos, são mais fechados, sem querer generalizar, porque cada um é um no mundo de hoje. O importante é você aprender a se comunicar. Mas, por exemplo, um arquiteto, você chega naquele arquiteto, você vê que ele tem toda uma estratégia para conversar com seus clientes, você pode se aproximar desse arquiteto, né, e fazer um e-book para ele. Né? E lembrando, e-book não é só portfólio, tá? Porque você pode fazer também portfólio, organizar o material, mas o e-book ele é um instrumento de leitura, de comunicação. Então, se você vai fazer um catálogo, por exemplo, tá? Tem um texto de apresentação, as obras bem colocadas, as obras têm as medidas, um botão, né, para a pessoa viajar na internet até o autor dessa obra, querer fazer uma compra. O catálogo tem muito essa função. Então, os catálogos em formas de e-book, eles são uma coisa muito eficiente. Por exemplo, eu tive uma cliente de Israel, brasileira, mas que vive em Israel, que ela, depois que ela fez o catálogo dela comigo,
ela passou a se comunicar mais, ela era uma pessoa muito introspectiva, tá? E, de repente, ela começou a postar mais na rede social dela. Ela, por exemplo, ela nem lembrava mais que ela tinha Instagram, né? Porque ela não usava, vivia o cotidiano no ateliê, a relação com a família. De repente, ela começou a ir para o Instagram, começou a ir para o Facebook, graças a esse catálogo que ela fez comigo. Então, às vezes, a pessoa desperta. Tá? Então, a pessoa ela desperta para o mundo digital quando ela constrói o e-book dela. E você, como construtor de e-book, você tem que se aproximar dessa pessoa e entender esse desejo dela. Porque às vezes as pessoas sentem, mas não falam. Né? Então, esse é o seu papel. Essa é a parte da venda e que às vezes é um pouco chato e é às vezes uma coisa que muita gente não quer fazer, mas é necessário que você faça. Construir seu network, construir relacionamento com as pessoas, não abandonar seus escritores. Eu, por exemplo, no meu método de trabalho, quando um escritor faz um e-book comigo, eu nunca mais abandono ele. Eu coloco ele numa lista, né? E nessa lista, de vez em quando, eu pego um poema dele, faço um post bonito, coloco, publico a capa dele de novo no meu Instagram, que eu tenho um Instagram focado só para isso. Eu publico lá, ele vai lá, me agradece. Às vezes tem pouquíssimas curtidas, mas ele agradece porque ele sabe que aquilo é importante. E às vezes esse escritor, pela forma como você o tratou, a atenção que você teve com ele, ele acaba também te dando um novo trabalho. Pessoas da área de terapia, né? Terapeuta de floral, sabe? Eu, por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha um barzinho dentro de casa. Ela gostava muito de fazer aperitivos para os amigos, uma pessoa bem relacionada, e ela começou a inventar esses aperitivos. E ela resolveu escrever uma receita e dar nome para esses aperitivos dela, e alguém indicou meu nome para ela. Ela me procurou e fez um e-book comigo. E eu construí um e-book só de drinks, feito por ela. As fotos eram dela mesma, né? Assim, com toda a humildade, com toda a espontaneidade dela, porque ela fez aquele e-book para mostrar para os amigos dela, né? As pessoas iam na casa dela, ela me contou que as pessoas iam na casa dela, os amigos dela iam na casa dela, ali começavam a tomar uns drinks, e aí abriam o celular, baixavam o e-book, começavam a olhar a receita. Então isso é muito legal. Cozinha, pessoas que trabalham com cozinha, chefe de cozinha, que às vezes tem as suas receitas secretas e resolve divulgar, quer divulgar essas receitas para projetar influência, né? O e-book é uma forma de projeção de influência. Então ele vai lá, coloca 10 receitas do chefe tal, do restaurante tal, já faz uma divulgação do restaurante. Isso é muito legal, né? Essa é muito prazeroso. Às vezes as pessoas pensam que eu fico aqui em casa o dia inteiro construindo e-book para os meus clientes, que eu sou um cara solitário. Não, não sou solitário. Eu saio final de tarde, tem dia que eu trabalho 4 horas, tenho um tempo livre, isso é bacana também, porque é um trabalho bem remunerado, que te dá tempo livre. Quando eu falo bem remunerado, veja bem, depende de cada um. Para mim é uma remuneração boa, mas eu sou um cara que eu não ostento nada, eu não tenho muitos bens materiais, essas coisas não me interessam muito, né? Eu gosto do rolê, de estar com os escritores, então o que eu ganho dá para eu viver muito bem, né? Pago meus boletos direitinho e de vez em quando tenho surpresas assim para cima, ganho mais, tem mês que eu recebo muita encomenda, mas eu também limito, porque eu trabalho sozinho. Isso também é bacana, tá? Primeiro, você ter um trabalho do tamanho da sua perna. Claro que se você é uma pessoa industriosa, é uma pessoa estratégica, tem um talento empresarial, você vai formar a equipe e vai pegar muitos e-books para fazer, tá bom? Então, assim, todo mundo precisa de um e-book. Quem tem e-book vai a Roma, tá?
Presta atenção nisso. Fica de olho nas pessoas e você vai ajudar muita gente com os e-books que você está aprendendo a fazer aqui comigo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí, que a gente vai continuar conversando sobre esse mundo fantástico dos e-books.